Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner Jesus, de São Luís do Maranhão, para trazer a segunda mensagem de hoje, com respeito ao tema a língua, cuidados com os pecados da língua, baseado aí em Tiago 3, no versículo 6. Tiago diz aí, a língua, quando ela não tem freio, ela é inflamada pelo inferno. Aí ele compara, nesse texto de Tiago 3, 1 ao 6, ele compara com uma língua que de verdade é domada por quem o usa. Ele compara um freio na boca de um cavalo. Ele diz que nós todos pomos freio na boca dos cavalos. Por que ele fala nós todos? Porque há 2000 anos atrás não existia automóvel. Havia era cavalo, eles andavam de cavalo, andavam de charrete, com aquelas carroças, com aqueles cavalos na frente. E a pessoa que estava sentada dirigindo a charrete, que às vezes tinha 2 cavalos, ou 4 ou 6 cavalos, dependendo da condição financeira do dono, ele sentado na charrete, ele segurava aquelas rédeas feitas de couro. Então ele segurava e para ali ele dirigia aqueles cavalos para a direção que ele queria. Então assim está dizendo que o cristão precisa fazer isso com sua linguagem, com a maneira de falar, para que nossa linguagem não seja inflamada pelo inferno, ou melhor, demônios não estejam usando a gente para falar. Você sabe que isso já aconteceu muitas vezes na Bíblia, né? Pessoas usadas pelo diabo, falando, aconselhando, e elas próprias não sabiam que era o diabo usando a maneira de falar para aconselhar os outros. Por exemplo, você sabe que lá na Bíblia, em Gênesis 3, diz que Adão e Eva estavam no Éden, num jardim, onde tudo começou, a vida humana. E lá, meus irmãos, diz a Bíblia, que uma cobra começou a falar. Então foi através do poder da fala que a serpente enganou Eva. Não exatamente a serpente física, material, mas a serpente espiritual, que Apocalipse 12, 11, 1 em diante, 1 até o 11, compara Satanás com a antiga serpente, porque ele continua usando pessoas para agir para o mal, para destruir vidas através da fala, de conselhos, de doutrinas e um monte de outras coisas, irmãos. Quando pessoas estão falando, quando ela não é uma pessoa cristianizada, o diabo pode estar usando ela. Por isso que Tiago disse que a língua é inflamada pelo inferno. Então, eu quero falar de algumas coisas sobre a língua. Como o Provérbio 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Então, olha só, meus amados irmãos, dentro do que a gente fala, mesmo até como cristão, porque tem muita gente aí que diz sou cristão, mas o hábito de usar a sua maneira de responder para os outros, ou de ensinar os outros, ou de se calar às vezes, para não falar certas coisas, pode sim, se você precipitar com sua língua,
o inferno está usando você contra os outros e contra você mesmo. Porque o mundo, ele sabe quando você diz que é cristão e sua maneira de falar não é de cristão. Embora o mundo não saiba que tem demônios operando por trás disso, leis espirituais fixas estão sendo quebradas. O cristão não investigou, não leu, não sabe que o cristão tem que ser humilde através do que fala, mesmo falando a verdade, manso através do que fala, mesmo falando a verdade. Tem que ensinar o correto, o que é certo, repetindo tudo que Cristo e os apóstolos disseram, ou trazendo para o mundo uma mensagem inspirada, que veio na hora do trono de Deus para você ensinar, mas que tem base na Bíblia. Nenhuma inspiração pode vir extra espiritual se não for baseada em doutrinas que já estão aqui na Bíblia, para o diabo também não usar pessoas dizendo: eu sou de Deus, tudo que eu falo é de Deus. É mentira, nem tudo, tá certo? Você tenha cuidado. Por isso o Tiago diz que todos nós pomos freio nos navios, pomos freio nos cavalos, mas a língua não é fácil de dominar. É isso que ele está dizendo, não é fácil dominar a língua. Isso não quer dizer que tu é super carnal se tu usar a tua língua de maneira errada, mesmo sendo muito cristão. Mas o mundo vai querer cobrar isso da gente, irmão. Ah, pastor, mas eu sou ser humano, eu sei, eu também erro, através, às vezes, de responder alguma coisa. Às vezes o irmão fala uma coisa no telefone, eu não gostei, ou vejo ele me enganando no telefone, ou pregando uma heresia aqui na escola bíblica em áudio. Eu me zango, mas eu tenho que me controlar, porque às vezes você vai ter que dizer uma palavra áspera, que nem sempre é um insulto, mas é porque você está aqui zangado por uma palavra que alguém te deu. Mas nós temos que ter vigilância na hora de falar, porque o diabo também usa as palavras. Por isso, aqui o proverbista do capítulo 18, do verso 21, ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Eu posso matar o relacionamento com pessoas. É isso que o diabo quer, matar através do que eu falo, destruir meu relacionamento, ou eu posso atrair para estar comigo. Por exemplo, se você conhece muito bem a Bíblia, e eu agora estou ensinando e começo a pregar mentiras, heresias, e você conhece a Bíblia, diz: nunca mais eu ouço esse pregador. Ainda sai por aí espalhando e diz: não ouça mais, ele mente, ele engana, é doutrina falsa. Por isso, irmão, que o projeto também do verdadeiro cristão é dizer: cuidado com o islamismo, cuidado com as testemunhas de Jeová, cuidado com religiões como o espiritismo e outras que existem por aí, que estão ensinando totalmente contra muitas doutrinas verdadeiras que estão na Bíblia. Assim é quando não aplicamos a língua só para bênção, para trazer bênção espirituais. O mundo vai começar a fugir da gente por aquilo que a gente fala, porque não somos cristianizados por dentro, no coração e principalmente na língua. E que a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então o coração ainda está cheio de malignidades, ou uma doutrina mundana morando com a gente, junto com uma doutrina cristã. E quando você tira isso do coração, da mente, e profetiza, quer dizer, você está usando palavras para falar
Isso quer dizer profetizar? Porque tem a profecia humana e tem a que vem de Deus, tem a que vem do diabo. O diabo também usa pessoas para falar, para ensinar, para até avisar coisa do futuro, mas às vezes só mentira. Isso é uma profecia. Então, se não vem de uma pessoa cristã, ela é perigosa. Então, por isso também que existem os falsos profetas, que está lá em Mateus 24, que Jesus diz que eles vão enganar até os escolhidos, mesmo fazendo prodígios, sinais, maravilhas, eles vão estar ensinando através daquela religião falsa, ensinando mentiras, como se fossem verdades bíblicas, e esse é o poder da língua. Então, o que nós vamos falar aqui, meus irmãos, não sei quantos vídeos nós vamos poder gravar, porque eu sei que áudio nós vamos gravar só 4 todo dia, de 20 minutos, mas vídeo queremos enviar sobre esse tema, muitos vídeos, se Deus permitir, ainda hoje, sobre esse tema de o poder da língua, poder para abençoar pessoas, levar pessoas para a comunhão com Cristo e serem ricas eternamente na comunhão com Cristo, mas também podemos destruí-las, doutrina maligna. Por isso que esse provérbio disse, a vida e a morte estão no poder da língua. Eu posso dar a vida eterna para pessoas, se eu ensinar correto, se eu não for um falso profeta, mas inversamente proporcional a isso, eu posso estar levando pessoas para o inferno, matando a relação delas com Deus, dando doutrinas falsas, camufladamente, como se fossem coisas de Deus, do jeito como a serpente enganou Eva lá no Éden, que ela disse, foi assim que Deus disse? Não, Deus disse isso e isso. Aí começou a misturar a mensagem sobre o que Deus aceitaria ou não, e o que o diabo fez, foi fazendo Adão e Eva ser expulsos do paraíso, porque elas ouviram uma mensagem de um pregador endemoniado, que era o diabo, usando o corpo de uma cobra, como tem multidão de gente aí, com uma gravata bonita, uma fala bonita, um terno bonito, uma igreja bonita, dizendo que tem um monte de diplomas, que são diplomas que Deus deu na teologia para ele, mas às vezes, irmãos, você não sabe que através da linguagem dele, é apenas para te entregar para o reino eterno do diabo para sempre, que tem multidão aprendendo, meus irmãos, coisas por aí, em multidão de religiões, e só para levá-los para o fogo através do ensino do que a Bíblia chama de falsos profetas, que vem vestido normal, falando normal, como se fosse cristão, mas são falsos profetas. E como saber? Ah, pastor, é só através do ensino. A maioria das pessoas nem lê Bíblia. A maioria das pessoas que lê, que está nas igrejas, irmão, quando leva uma Bíblia debaixo do braço, que nem desodorante, fica lá de enfeite, chega em casa, joga, não lê nada, como que ele vai saber que vai ser enganado? Então a maioria vai ser enganada. Então o Tiago aqui está dizendo, no capítulo 3, nós domamos animais do mar, eles se amansam, e qualquer outro ser humano a gente doma, a gente amansa, mas nenhum homem pode dominar a língua. Você sabia que todos os animais que temos nas casas, morando na casa de qualquer pessoa no mundo inteiro, antes todos foram animais da floresta, todos, o cachorro, até hoje tem multidão de cachorro, na Amazônia, na África, que eles são várias espécies, muito parecidas com as espécies que a gente tem em casa, mas vieram todas da mata. A mesma coisa, a galinha, o pato, que a gente cria hoje como animal doméstico, todos eles um dia vieram
das matas muito profundas, onde o ser humano foi lá, pegou, domesticou e usa até hoje, como a galinha, não é, o galo, etc. Mas antes todos eles eram. O Peru, até hoje nos Estados Unidos, tem cidades onde às vezes é invadido por perus que vêm da mata. Peru, bota aí no YouTube, Peru invadem cidade dos Estados Unidos, se torna uma praga nos Estados Unidos. Eles têm que matar, porque o peru entra e come tudo, ele se torna uma praga. O peru que aqui no Natal a gente come, né? A gente não, que eu não como, graças a Deus, isso é caro demais, vou querer para que isso? O cristão não tem esse negócio de comer peru em Natal, isso é molecagem. Tanta gente com fome por aí, você comendo peru, dando uma de gaiato. Bem, então eu quero falar sobre a língua. Cuidado com a tua língua. O cristão, irmão, ele se acostuma a ser como Cristo. Ele quer ajudar os outros. Ele não quer nada para se gloriar. A língua é outra coisa, ele se gloria, como diz Tiago. Ela se gloria, entendeu? Então, e aqui diz que ela contamina o corpo todo. Tiago 3, 6. Ela contamina. Ela é como um fogo. A língua de quem? De quem não é cristão. O mundo por aí diz um para o outro: está amaldiçoado, te amaldiçoou. Ou então um político mentindo num discurso para enganar, para as pessoas votarem nele. Aquilo ali, meu irmão, muita gente se alegra: o político fulano prometeu isso, eu vou votar nele, que bom, agora minha vida muda, o Brasil muda. Mas ali, língua de serpente, quando ele vai mentir. Eu sei que tem aqueles que prometem, e alguma coisa assim eles podem fazer, muitos não fazem porque não quer, porque o dinheiro tem na mão deles, verbas tremendas de milhões, vem para cada político, deputado, vereador, principalmente senadores e principalmente o presidente. Se ele deixa os outros morrer de fome, porque ele está sendo usado pelo diabo, que prometeu um monte de coisa e não cumpre. Então, a língua é perigosa. Então, é isso que nós estamos querendo estudar aqui, meus irmãos, tá? O Tiago 1,26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Vã quer dizer inútil. Então, muitos de nós vão ter uma religião inútil. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo vai dizer: tu é um cristão, e falando isso, aí eles ficam escarnecendo de você, porque às vezes te pegam brigando, insultando, chamando palavrão, pregando mentiras para os outros, prometendo coisa que tu não vai cumprir. Nunca faça isso, para o diabo não estar usando você mesmo contra você mesmo, ensinando coisas que não tem base na Bíblia, e às vezes você pode estar pregando com uma pessoa que já conhece exatamente aquela área bíblica, e você começa a pregar mentira, aí o cara diz: eu ia até na tua igreja, mas agora já não vou mais, porque você está mentindo. Isso daí não existe o que você está dizendo. Você está pregando um texto sem contexto. Você não está contextualizando. Então, cuidado, até quando você prega, os falsos profetas vão enganar a pessoa, diz a Bíblia, porque eles vão pregar para pessoas leigas, pessoas que não conhecem a verdade, porque os que conhecem a verdade confrontam na mesma hora, diz: isso aí não é de Deus, você inventou, você está misturando a tua pregação com coisa bíblica e com coisa que o diabo mandou tu pregar para enganar pessoas, e só quem conhece a verdade sabe. Então, meu amado irmão, presta atenção.
O Tiago diz, não use tua língua desse jeito, Tiago 3, 1 em diante, porque senão tua língua vai ser inflamada pelo inferno, o diabo vai usar você. Olha como tem esse mundo aí, irmão, tantas religiões, olha como tem tantos usos e costumes, às vezes foi pai e mãe desde cedo dando conselhos satânicos, às vezes foram professores de universidade dando conselho diabólico para pessoas, e o mundo está aí cada vez pior. Às vezes os próprios médicos dizendo, esta doença aí não tem problema, vai ser curada aqui com esse remédio tal, e na hora é só mentira, é uma pandemia para destruir. Às vezes eles sabem que está ganhando dinheiro por trás. Tem muitos do diabo sendo usado em tudo quanto é lugar, irmão, com a fala, com o poder da fala para influenciar. E o resultado é que tem o joio e o trigo usando a fala, pessoas de Deus e pessoas do diabo usando a fala. Essa é a mensagem de hoje para você entender. Você que tem discernimento, você tem que ser um servo de Deus para orar, porque tem coisa que você não vai ver ainda, não estudou ainda na Bíblia, não sabe a verdade toda bíblica. Então você tem que estar orando, Senhor, me mostra, me revela se aquilo que fulano está falando está certo ou errado, se é de ti ou não, esse conselho, esse ensino, essa religião aí, essa igreja, esse pregador, vem de ti ou não, meu Deus, eu fico aí ou não fico nessa igreja? É tu que está usando ele, ou ele está sendo usado por si mesmo, só porque estudou muito, e o diabo está botando ele para pregar mentiras, e usando certos textos da Bíblia. Deus me revela, me mostra, amém? Ponto. Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos para a terceira mensagem de hoje, em áudio e vídeo, e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.